Gratidão, paz e glória, gente. Santo, 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 santo é o Senhor Deus. O Altíssimo é tua moradia, exército de Deus. A terra está cheia de tua glória, que essa glória cai sobre mim e sobre cada um de vocês. Gente, tem ouvido para ouvir? Então, ouçam as vozes do vento. Jesus me usa. Sou um servo, um discípulo, um seguidor. Não sou um padre, um pastor, não sou um bispo. Sou uma pessoa como vocês. E todos nós possamos ser isso que eu estou sendo. Tá? Sim, se disserem para mim que igreja que é a minha, Jesus Cristo. Qual a minha religião? Jesus Cristo. Não estou aqui para falar de igreja e nem para falar de religião. Portanto, sigam os caminhos. Vão à igreja sim, dão seus dízimos, ouçam a palavra, o culto, mas não deixe a máscara dentro de uma igreja. Lembre-se, a verdadeira igreja é da porta da igreja para fora. É ali onde Deus quer provar se você realmente recebeu a palavra e está fazendo tudo que é certo e reto aos olhos de Deus. Não briguem, não discutem, não blasfemem, sigam os mandamentos. Olha para todo mundo com olhar cristão, tá bom? Seja Jesus, faça-se segundo a vontade dele, aqui nessa vida mundana. A porta da igreja para fora é a verdadeira igreja. Vamos entrar na santidade? Meu Pai, tudo que eu vou falar aqui seja pela glória do Senhor, pela salvação da humanidade e pelo meu e pelo teu entendimento. Amém? Acredite. Olha, gente, nessa vida mundana, nós temos coisas a ser feito e temos que fazer tudo aquilo que é certo. Use o pouco que você restou, tá bom? Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo toque o mais profundo do seu coração, como uma espada de 2 gumes, através dessa palavra que eu vou lhes dizer. Olha, no livro de Mateus, capítulo 25, 23, diz: O Senhor lhes diz: Muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para te ministrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com o pouco que tem. Tudo que é pouco as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo, gente, abre os ouvidos. Te afirmo, olha, ouça minhas vozes, as vozes do vento. O pouco que está em suas mãos é o início que está de algo grande na tua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em tuas casas, na hora do almoço vocês dizem: olha, bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, tá bom? Porém, você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso, gente. Olha, você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Amém? Mas nós, olha, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir o meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que se é pouco, não dá. A Bíblia Sagrada, contraria totalmente isso. Olha, vão lá e vê. No livro de Mateus, capítulo 23, citado no início da mensagem, lhes diz: O Senhor lhes diz: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e muito confiareis em tuas mãos para administrar. Ou seja, gente, quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Amém? Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco que nós temos. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e prontos para receber. E se começarmos grandes, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor Deus. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema, gente, é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia Sagrada, aqui, nós temos 2 pessoas que representam Adão. Olha, o primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus Cristo de Nazaré.
O primeiro nasceu pronto e grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão, Jesus Cristo, nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo, passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Lembra do nascimento de Jesus, né? Onde foi que ele nasceu? Na manjedoura. Porque tudo que é pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode te negar. Porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, tá bom, gente? Olha, se você não souber lidar com as coisas pequenas, tá bom, em sua vida. Na Bíblia Sagrada diz, se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Ou seja, na medida de Deus é o pouco, tá bom? Se Deus quiser fazer alguma coisa na tua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco, tá bom? Estranhe tudo que começa grande, pois tudo que começa grande é monstro. E o pior, monstro não existe. Ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre teus dedos. Às vezes, gente, abre os ouvidos. Deus coloca um pequeno projeto em tuas mãos e isso poderá virar o fruto de vários projetos. Amém? Deus sempre vai fazer um teste no pouco, tá bom? Na sua vida. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, se lembram? Se recordam? Onde havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, tinham 5.000 homens para se alimentar, tirando as mulheres e crianças, ou seja, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia na mão certa daria para alimentar a todos. Jesus Cristo de Nazaré. Lembre-se, o problema é que às vezes o pouco que temos se transforma no freio, no limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada em nossa vida. Ou seja, abre os ouvidos, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará, não é? Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. Abre os ouvidos. O Senhor vai viajar e chama teus servos. Para um, ele dá 1 talento. Para o outro, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. Oh, glória! O que tinha 2 talentos multiplicou para 4 talentos, pela graça de Deus. E o que tinha 1 talento, esse sim, enterrou o seu talento. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes pedimos 10 para o Senhor e Ele nos dará apenas 1, pois não sabemos multiplicar por 2, não é? E ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento, um mau servo e infiel. Disse a ele, porque fostes infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível. Ou seja, não vou te colocar sobre o muito e ainda até o pouco que você tinha e será tirado. Pegue o pouco que você tem e dá para o que te multiplicou por 10, não é isso? Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco. Todas as pessoas que reclamaram do pouco da Bíblia nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham, multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus Cristo de Nazaré estava andando sobre as águas e em Mateus 14, a partir do verso 28 diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo de Nazaré, de longe, olhou e disse, vem. É muito importante frisar aqui, abre os ouvidos. Pedro recebeu uma palavra para isso, tá bom? Olha, Pedro então descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando, gente, abre os ouvidos, olha. Tem ouvido para ouvir? Olha, foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para a água, bem profundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus de longe veio, segurou, estendeu a mão e disse, homem de